O ponto 2, para que você se posicione em relação a uma interpretação divergente, né? Você vê duas interpretações aí da Bíblia diferentes sobre o mesmo texto. Segunda dica é: busque orientar-se apenas por uma interpretação. Então, depois que você estudou, você leu, você analisou, né? Ou você não estudou profundamente, mas você leu bastante aquele texto bíblico e você viu uma, duas, três ou mais interpretações sobre ele. E aí você está ali ouvindo aquela pregação e, caramba, ele está aqui falando de maneira diferente daquele outro lá. Como é que eu vou me posicionar aqui para que eu possa ter um proveito maior do próprio texto bíblico, né? Então, busca se orientar apenas por uma interpretação. Todo texto bíblico tem apenas uma interpretação, ok? Isso aí eu aprendi isso com o professor Howard Hendricks no livro Vivendo na Palavra. Todo texto bíblico tem apenas uma interpretação, que é baseada na intenção ao qual ele se originou. Então, quando Deus inspirou os escritores da Bíblia a escreverem aquele texto para um público específico, numa linguagem específica, num momento específico, diante de uma situação específica, Deus tinha uma intenção, ok? Então essa intenção, ela tem que fazer parte da interpretação. Então, quando a gente interpreta um texto, a gente tem que estar buscando a intenção do autor, ok? Não dá para dissociar a intenção da interpretação, senão você pode cair num erro muito grande. Então, todo texto tem uma intenção, obviamente, todo texto tem uma interpretação só. O autor escreveu isso e quis dizer isso, ok? Isso é interpretar corretamente. Agora, por isso, nós não devemos acreditar que existam várias interpretações do mesmo texto. Então, você nunca pode falar: Paulo quis dizer isso, mas também quis dizer aquilo. Então isso é muito perigoso. Então todo texto ele vai ter uma interpretação só. Não significa que aquele texto não possa valer para outras situações. Já vou falar sobre isso. Mas falar que tem duas interpretações é muitíssimo perigoso. Porque você começa a confundir o quê? A intenção do autor que eu falei. Lembra? Deus inspirou o autor humano com uma intenção. E ele escreveu esse texto numa linguagem, para um público, numa data, numa situação, para que determinado fim fosse alcançado. Então, se você começa a falar que aquela intenção ela é outra, você começa a desprezar o próprio autor bíblico. Não só Paulo, não só Pedro, não só João, mas o próprio Deus que inspirou eles. Então, todo texto tem só uma interpretação. Porém, apesar de uma só interpretação, ele tem diversas aplicações. É diferente, a aplicação é diferente de interpretação. Por exemplo, o 5º mandamento, honrar pai e mãe, que ensina não apenas a honrar os pais, mas a uma conduta social exemplar, obedecendo autoridades estabelecidas. Então, quando você entende o 5º mandamento, honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue teus dias na terra. Esse é o mandamento. Qual é a interpretação? É que você, que é filho, possa dispensar honra para seus pais, ok? Respeitar, dar lugar de destaque, submeter-se, e aí vai. Obedecer enquanto você está dentro da casa, né? E tudo mais. Só que as aplicações desse texto, elas vão além do honrar pai e mãe. Deus está dando ali um princípio social também. Então a criança aprende dentro de casa a obedecer aos pais. Na rua, ela vai obedecer o policial, ela vai obedecer às leis de trânsito, não vai ficar andando pelo meio da rua. Ela vai obedecer o professor na escola, ela vai obedecer a diretora, o diretor da escola, ela vai obedecer seu patrão quando começar a trabalhar, e assim vai. Então, uma interpretação, várias aplicações. Então, não confunda interpretação, que é uma só, com aplicações, tá bom? Então, se interpretar é deixar claro o significado de algo, as várias aplicações de um texto só poderão vir depois do seu correto entendimento. Elas devem ser guiadas pela interpretação e não pelo sentimento ou tendência do leitor. Então, se eu leio o 5º mandamento e penso que honrar pai e mãe tem a ver com, por exemplo, não cobiçar as coisas dos outros, eu estou fazendo uma confusão. Apesar de ser bom, apesar de ser bíblico, apesar de estar no decálogo, nos 10 mandamentos, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, honrar pai e mãe significa que ele tem uma interpretação e diversas aplicações. Quais são as aplicações que eu devo
colocar em prática, que aí são várias, a partir dessa primeira interpretação.